Hoje, iremos apresentar um trabalho para cálculo 1. Esses são os integrantes do grupo e vamos falar sobre a aplicação da derivada, como solucionar o problema do golpe de Ariete em caminhões-pipa. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno muito importante que pode acontecer em sistemas hidráulicos, como nos caminhões-pipa, chamado de golpe de Ariete. Esse efeito ocorre quando há uma mudança brusca na velocidade da água, o que causa um aumento repentino de pressão. No caso dos caminhões-pipa, isso ocorre frequentemente, quando as válvulas de controle são fechadas de forma rápida ou quando há uma mudança súbita na direção do fluxo de água. O problema é que o golpe de Ariete pode danificar tanto a tubulação quanto o próprio caminhão-pipa, impactando na segurança e a eficiência do transporte. Mas podemos entender melhor esse efeito através da derivada, que é o conceito do cálculo que pode nos ajudar a entender como a pressão varia ao longo do tempo e como ela pode calcular a taxa de variação da pressão e identificar quando o golpe de Ariete pode ocorrer. Isso ajuda a projetar sistemas mais seguros e eficientes, evitando danos e melhorando o desempenho dos caminhões-pipa no transporte de água. Olá, meu nome é Alisson e vou explicar o que é o golpe de Ariete. A começar pela etimologia da palavra Ariete. Remonta o latim Aries, que significa carneiro. Os soldados da época medieval observavam, como o carneiro se comportava, a força que ele tinha e desenvolveram uma arma militar, chamada aí Ariete. Eles utilizavam essa arma para derrubar obstáculos, portões, paredes, muros, para invadir territórios inimigos. Trazendo para a engenharia, o golpe de Ariete é um aumento repentino de pressão em um fluido dentro de um tubo, causado por uma mudança brusca na velocidade, como quando uma válvula é fechada rapidamente. Isso pode gerar um choque no sistema, danificando as tubulações e equipamentos. Temos aqui um vídeo demonstrando o fluxo de água a uma determinada velocidade e pressão, e ele mostra quando a gente fecha a válvula abruptamente, uma contrapressão é gerada, o que ocasiona vibrações, podendo resultar em quebra dos componentes do sistema hidráulico. Trazendo para o tema do nosso trabalho, que é golpe de Ariete, especificamente em caminhões-pipa. Os caminhões-pipa, eles têm aplicações diversas. Uma delas é a aplicação em mineração, onde eles são utilizados para umedecer as vias, para minimizar a formação de poeira. Existem vários modelos, entre eles alguns com uma capacidade volumétrica do tanque de até 15 mil litros, que equivale aí a 15 toneladas. Existe uma tubulação que liga o tanque a uma bomba do implemento. Essa bomba é responsável por succionar o líquido contido no tanque e direcioná-lo aos bicos de pato e barras irrigadoras que tem montadas no implemento. Essa bomba está acoplada à caixa de mudanças, que internamente possui um mecanismo de engrenagens que transmite movimentos rotacionais para esse flange, onde é acoplada a bomba do sistema de irrigação do caminhão-pipa. Irei falar sobre o conceito de derivada. Vou falar um pouquinho da etimologia da palavra antes. A palavra derivar vem do latim derivare, que tem como ideia o de indicação de origem ou separação, e rivus, que significa rio ou corrente. Assim, o termo carrega a ideia de algo que se origina de algum ponto ou flui de outra coisa, o que está em harmonia com o conceito de derivada, como algo que mede a taxa de mudança ou variação da origem de uma função. A origem da derivada surgiu no contexto do desenvolvimento do cálculo diferencial. No século XVII,
Isaac Newton e o matemático Leibniz já utilizava os fundamentos da derivada, porém eles não conseguiam explicar e apresentar de forma concreta e sucinta. E aí, por volta de 1823, o matemático Cauchy apresentou a todos como utilizar e todos os conceitos da derivada. A derivada mede a inclinação da tangente em um ponto específico da curva. Isso é aplicado frequentemente em engenharia mecânica para analisar mudanças como velocidade ou taxa de deformação de material. Como podemos ver no gráfico, em que o ponto A está ligado na reta tangente e a reta do gráfico, que está de laranja. E a derivada ela mede exatamente esse ponto A, que conseguimos ver qual é a taxa de variação, por exemplo, do material naquele exato ponto. Nesse slide aqui, destaca como a derivada muda ao longo de uma função. Um exemplo seria em uma curva e um carro acelerando. A gente pode ver que no início do gráfico nós temos uma reta decrescente, onde ela tem uma inclinação para baixo, onde mostraria o momento de entrada de curva de um carro, onde o carro estaria realizando uma frenagem, diminuindo sua velocidade. E logo após a saída da curva, nós temos um ponto crescente, onde indica que o carro está acelerando, sua velocidade está aumentando. É sempre importante saber fazer uma análise de um gráfico, porque facilita a compreensão de como será calculado exatamente o ponto que você quer calcular e ter a noção de que se a derivada é negativa ou positiva, entre outros aspectos. Olá a todos, meu nome é Bernardo Maluf e eu vou falar agora um pouquinho sobre a aplicação de derivada no contexto do golpe de Arite. A gente pode ver o que é esse golpe mais ou menos, como meus colegas explicaram anteriormente, nessa pequena imagem abaixo. Bom, como que a derivada é aplicada no contexto do golpe de Arite? Primeiro, é importante entender que a variação de pressão causada pelo golpe de Arite pode ser modelada pela equação de Joule-Coulomb, que relaciona a pressão, o ΔP, com a densidade do fluido, P, a velocidade da onda de pressão, que seria o C, e a variação de velocidade do fluido, que é representada pelo ΔV. E essa relação ela é dada por essa equação, que a gente consegue ver que é ΔP igual a P vezes C vezes ΔV. Mas, para tornar a análise mais dinâmica, a gente pode substituir a variação de velocidade, que é o ΔV, como eu disse anteriormente, pela taxa de variação da velocidade no tempo, ou seja, pela derivada dV sobre dt. E assim a gente tem a equação que eu mostro aí abaixo, que é a ΔP, P vezes C vezes dV sobre o dt. E aqui a gente tem um exemplozinho do lado na imagem que a gente pode ver também. Bom, isso significa que quanto maior a taxa de variação da velocidade do fluido, maior será a variação de pressão do sistema. E isso, na prática, a derivada nos permite entender como a velocidade do fluido muda ao longo do tempo e a identificar os momentos mais críticos, onde as ondas de pressão são mais intensas, onde esses momentos estão diretamente relacionados ao fechamento rápido das válvulas ou a mudança bruscas do fluxo. Por exemplo, ao analisar esse gráfico aqui que eu mostro agora, a gente analisando esse gráfico V sobre T, a gente consegue observar que é onde a variação de velocidade é mais acentuada, ou seja, onde o dV sobre dt atinge os valores mais altos. E essas taxas de variação indicam os pontos maiores riscos do golpe de Arite, que podem causar danos sérios à tubulação.
E por fim, a derivada também ela pode ser usada para projetar essas soluções práticas, como o ajuste no tempo de fechamento das válvulas, que ajuda a suavizar esse golpe do ariete, ou a implementação de dispositivos, como os amortecedores hidráulicos, que absorvem as ondas de pressão. Em resumo, a aplicação da derivada nesse contexto ela é fundamental para prever, mitigar e solucionar os efeitos desse fenômeno, que assim a gente consegue garantir a segurança e a eficiência do sistema hidráulico. Bom, agora no exemplo prático, a gente vai imaginar o seguinte cenário. Um caminhão-pipa transfere água utilizando uma tubulação de aço com as seguintes características. Comprimento da tubulação 50 metros, diâmetro interno 0,1 metros, espessura da parede 0,005 metros, módulo da elasticidade da tubulação 2 vezes 10 elevado a 11 pascal. A água tem a elasticidade de 1000 kg por metro cúbico e o módulo da elasticidade volumétrica, que é K, é igual a 2 vezes 10 elevado a 9 pascal. A velocidade do fluido no interior da tubulação é V, que é igual a 2,5 metros por segundo. Em um momento, a válvula é fechada repentinamente, interrompendo o fluxo. Perguntas. Calcule a velocidade de propagação da onda de pressão no sistema A. Determine a pressão máxima gerada pelo golpe do ariete, ΔP. Encontre o tempo crítico do fechamento da válvula, TC. E explique como a pressão gerada poderia impactar o sistema e sugira uma medida para mitigar esse impacto. Bom, aqui para poder calcular a velocidade da propagação na onda de pressão, a gente tem a seguinte forma. A é igual a raiz quadrada de K, que é o módulo da elasticidade volumétrica, sobre P, que é a pressão da água, 1 mais D, que é o diâmetro interno, sobre a espessura da parede, vezes o módulo da elasticidade volumétrica, sobre E, que é a elasticidade da tubulação. A gente vai pegar essa parte aqui da multiplicação de fração e trazer para cá. Então vai ficar 0,1 sobre 0,005 vezes 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 9 sobre 2 vezes 10 elevado a 11, que é igual a 20, vezes 0,011, que é igual a 0,22. A gente vai pegar esse 1 e somar aqui com 0,22, então vai dar 1,22. Continuando a fórmula, a gente vai pegar a pressão da água, que é 1000, multiplicar com o 1,22 que a gente descobriu ali em cima, que vai dar 1220. Continuando a fórmula, o módulo de elasticidade volumétrica, que é o K, vale 2 vezes 2 vezes 10 elevado a 9 sobre 1220, que é igual a raiz quadrada de 1803 vezes 10 elevado a 6, que vai dar a velocidade de 1342 metros por segundo, que é a velocidade de propagação da onda de pressão. Na segunda questão, a gente vai calcular a pressão máxima gerada. A gente tem que ΔP, que é a derivada da pressão pelo tempo, que é igual à pressão da água, vezes a velocidade da propagação da onda de pressão no sistema, vezes o ΔV, que é a derivada da velocidade pelo tempo. Substituindo os valores, a gente tem ΔP é igual a 1000, que é a pressão da água, vezes 1342, que é a velocidade de propagação da onda, vezes 2,5, que é o ΔV, que é igual a 3,355 vezes 10 elevado a 6 pascal. Sabendo que um bar é igual a 10 elevado a 5 pascal, a gente tem que o ΔP é igual a 3,355 vezes 10 elevado a 6 sobre 10 elevado a 5, que é igual a 33,55 bar. Essa é a pressão máxima gerada. Aqui na questão 3, a gente vai calcular o tempo crítico de fechamento da válvula. Isso serve para a gente poder saber o tempo mínimo de fechamento da válvula, para que não ocorra nenhum problema de tubulação. E a gente vai usar a fórmula TC é igual a 2L sobre E. TC é o tempo crítico, que é igual a 2 vezes o comprimento da tubulação sobre a velocidade de propagação da onda. A gente tem que TC é igual a 2 vezes 50
sobre 1342, que é igual a 100 sobre 1342, que vai dar 0,0745 segundos, que é o tempo de fechamento da válvula, para que não ocorra acidentes. Contudo, a gente percebe que a pressão gerada pelo golpe de Ariete nessa situação é alta, podendo causar danos na tubulação, rompimentos ou vazamentos, danos nas bombas e válvulas. Para resolver esse problema, devem ser utilizadas válvulas de fechamento controlado para garantir que o tempo crítico seja maior que o valor de 0,0745 segundos, além do uso de reservatórios de ar para reduzir o impacto no sistema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje iremos comentar sobre os resultados e possíveis soluções observados no golpe de Ariete. Primeiro a gente fala dos impactos nos sistemas hidráulicos. Em sistemas industriais e de distribuição de água, o golpe de Ariete pode causar vibrações excessivas e danos estruturais, afetando a vida útil dos componentes. Isso por ter um pico de pressão, que leva a desgastar os componentes com o passar do tempo. Exemplo de danos. Em um estudo realizado, observou-se que o fechamento rápido de válvulas em uma linha de transmissão de água provocou rupturas em 15% das conexões e danos em 10% das válvulas. Custos com reparos e manutenção. Os custos com reparos e manutenções podem ser elevados, uma vez que são necessários serviços de substituição de peças danificadas, além de paradas inesperadas no sistema. Isso ocorre pelo pico de pressão da água gerado pelo fechamento da válvula. Quando é elevado o pico de pressão no sistema, gera uma pressão no sistema, assim o sistema fica sobrecarregado. O sistema não é feito para rodar com aquela pressão, Então, é uma coisa rápida, mas mesmo assim desgasta bastante as válvulas, conexões, vindo a ter rupturas, quebras, vazamentos e outras coisas. Possíveis soluções para mitigar ou eliminar o golpe de Ariete. Uso de dispositivos de alívio de pressão. Uma das formas mais comuns de mitigar o golpe de Ariete é a instalação de dispositivos de alívio de pressão, como válvulas de alívio que permitem controlar o aumento de pressão do sistema. Esses dispositivos liberam a pressão excessiva de forma gradual, evitando os picos de pressão que causam danos. Válvulas de fechamento lento. Outra solução é a implementação de válvulas de fechamento lento. Ao fechar lentamente, elas evitam a interrupção brusca do fluxo de água, prevenindo o aumento súbito de pressão. Acumuladores de ar ou tanques de ar. Acumuladores de ar são usados para absorver as variações de pressão. Eles atuam como amortecedores e podem reduzir consideravelmente os efeitos do golpe de Ariete. Ajuste da velocidade do fluido. Reduzir a velocidade do fluido nas tubulações podem ajudar a diminuir os picos de pressão. Isso pode ser feito por meio do dimensionamento correto das bombas e válvulas. Monitoramento contínuo. Sistemas de monitoramento de pressão em tempo real podem ser usados para detectar rapidamente qualquer pico de pressão, permitindo uma resposta imediata e evitando danos maiores. Então, esses são soluções para mitigar ou eliminar o golpe de Ariete, Evidentemente não é todo mundo que usa eles, mas eles ajudariam a prevenir quebras no sistema, evitando rachaduras, vazamentos, quebras, que o cara vai ficar sem o sistema, sem poder usar o sistema, E no próximo slide eu vou mostrar um exemplo disso. Essas são as válvulas de alívio. Essas válvulas têm uma carga na mola que quando a água atinge o pico de pressão, porque o golpe de Ariete é quando a água está passando, há um fechamento do meio que ela está passando. Ele se fecha e o líquido por ele estar passando ali um fechamento brusco, ocorre um pico de pressão,
Nesse pico de pressão, ele faz uma força, essa pressão faz uma força no sistema. Essa válvula de alívio tem uma mola com uma carga já estimada. Quando ocorre o pico de pressão, essa força ganha da mola e a válvula se abre e a água é expelida para fora, evitando quebras, rupturas e outras possíveis coisas que podem acontecer.